Filipenses capítulo 3, quem achou, diga amém. Está escrito assim: no versículo 12: não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha que versículo tremendo, irmãos. Eu queria que você fizesse o máximo de silêncio agora. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, diga comigo, prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então preste bem atenção. Se você puder, repita comigo, diga: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo, diga como vencedor, diga: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Repita a oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para a tua palavra. Amém. Quantos estão com uma expectativa poderosa nessa noite? Ontem, quando nós fizemos a reunião aqui, confesso para você, irmão, que não pôde vir. Infelizmente você perdeu. Não digo que perdeu, você deixou de ganhar. A gente só perde aquilo que um dia teve. Então, como você não teve, você não perdeu, você deixou de ganhar. Mas foi uma reunião tão especial. Para você ter uma ideia, querido, o ambiente já estava aquele ambiente de glória, desde a hora do louvor, desde o momento do louvor. Fizemos um louvor, um momento de adoração intenso. E logo depois, queridos, fizemos uma dinâmica onde eu descobri aqui que algumas irmãs precisam de libertação por causa de vício de chocolate. Sabe, irmãs que ficaram desesperadas, até tremia quando via um bombom assim, sabe? Nunca vou dizer quem foi, claro que não. Jamais iria entregar a Camila assim publicamente, entendeu? Mas a palavra que eu compartilhei com os líderes ontem foi exatamente essa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação. Então eu quero compartilhar com você hoje um pouco que foi compartilhado ontem para os nossos líderes. É verdade que hoje eu vou estar trazendo algumas coisas que ontem eu não compartilhei. E por isso, querido, eu queria que você, até mesmo que participou ontem, você ficasse muito atento. Amado, eu posso dizer para você que eu tenho passado um momento da minha vida muito feliz. Muito feliz. Estou muito feliz com a igreja. Estou feliz, querido, com os irmãos. Estou feliz por termos vencido esse desafio do ar-condicionado. Estou feliz. Estou feliz também na minha vida pessoal, profissional, pela faculdade que o Senhor está me dando a oportunidade de fazer. E eu sou assim, querido, um apaixonado por aquilo que eu estou estudando, que é a psicologia. Eu não sou psicólogo ainda, não sou psicanalista também, porque eu não concluí a psicanálise, eu parei a psicanálise para fazer a psicologia.
Já teve irmão até perguntando se eu poderia fazer análise. Não, não posso ainda. Nem terapia. Posso fazer aconselhamento pastoral. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho lido algumas coisas e eu tenho chegado à conclusão sobre o mal do século. E o mal do século, irmãos, é a depressão. Sabe, irmãos, nós temos visto, querido, como que as pessoas estão andando deprimidas, pessimistas, sabe, com um olhar negativo das coisas, com uma perspectiva ruim. Sabe, amado, estamos cercados de motivos para ser felizes. E muitas vezes estamos caminhando em infelicidade. Conforme eu já falei em algumas pregações anteriores, estamos vivendo na geração mais tecnológica da história, onde temos acesso a todo nível de informação. Você pega o seu celular agora, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, em questão de segundos. Estamos vivendo numa geração confortável. Os maiores reis da história, os reis mais ricos da história, não tiveram o privilégio de estar num ambiente climatizado igual você está aqui hoje. Então, quantas coisas, irmãos, boas que nós estamos vivendo. Porém, ainda assim, emocionalmente, as pessoas estão muito prejudicadas. As pessoas emocionalmente andam muito abaladas. Relacionamentos estão sendo desfeitos. Há um clima de desconfiança no ar, onde ninguém confia em ninguém. Ninguém confia em ninguém. E com isso, irmãos, nós temos muitas pessoas perto de nós. Eu não sei se você já teve essa sensação de você estar cercado de pessoas, mas se sentir sozinho. Você já teve essa sensação? De estar cercado de pessoas, mas parece que você não consegue muitas vezes se conectar com elas. Parece que não há uma conexão. E às vezes, irmão, você está cercado de pessoas que amam você. Pessoas que torcem por você, que querem o seu bem. Pessoas, querido, que querem te ver avançando e crescendo. Mas com tudo isso, você ainda não se sente feliz. E ontem, irmãos, nós na reunião falamos de uma maneira assim, muito simples. Uma definição muito simples, não digo que é técnica, mas que alguns pensadores chegaram a essa conclusão, sobre a diferença da ansiedade para a depressão. Que a ansiedade é o excesso de futuro, é você estar aqui, preocupado toda hora com o que vai acontecer, é medo das coisas não darem certo, é medo da pessoa não te ligar, é medo de falhar, é medo de errar, medo do futuro, é muito futuro na tua vida. E depressão é muito passado, é excesso de passado. E infelizmente, irmãos, existem pessoas que estão caminhando nessa vida, prestem atenção nisso, caminhando nessa vida com bagagens pesadas. Talvez você entrou ali por aquela porta, irmãos, e você tem caminhado, e parece que você sente que você está carregando 120 quilos nas suas costas. Parece que você está caminhando, querido, mas a vida está cansada, está pesada. Eu estava conversando ontem, no aniversário da irmã Cintila. É seu tio, Jaime? É seu primo? É o quê? Primo. Estava conversando com o primo dela foi jogador de futebol, não chegou acho que ser profissional não, chegou até o júnior, é isso ou foi profissional? Mas é seu primo, não é? Ok. Você sabe quem é ele, né? Ele jogou no Juventude? Ok. Então, o que acontece? Aí a gente estava falando, irmãos, vamos falar sobre futebol aqui só um pouquinho? Porque o pessoal quis me zoar lá por causa do Vasco. Porque o Vasco perdeu de 4-0 lá na altitude. Aí chegaram para mim e falaram: pastor, você tem coragem de comemorar? Eu falei: lógico, filho. Mas é lógico que eu tenho coragem de comemorar. Por quê? Eu falei: é melhor eu ser classificado perdendo de 4-0 do que sendo eliminado ganhando de 4-0. É verdade ou não é? Você ganha de 4-0 e é eliminado, que graça tem? Eu prefiro perder de 20-0 e ser campeão, conquistar. Amém? Os flamenguistas não falaram amém. Eu sabia que não iam falar. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí ele estava falando comigo que jogar na altitude é muito complicado. E ele falou que a sensação que você tem quando você está jogando na altitude
é como se você estivesse jogando numa rampa. Então quando você está atacando, você está subindo uma rampa correndo. Irmão, e depois para descer, você desce, só que a rampa não está descendo não, ela está subindo de novo. Então você nunca desce, você só sobe. E chega uma hora que o seu gás, chega uma hora que a sua força, que a sua energia vai embora. E aí você fala para mim assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a palavra? O que tem a ver com a palavra é que talvez você está caminhando com essa sensação. Com a sensação de estar subindo uma rampa sempre. Com a sensação, querido, que a sua vida é subir, subir. Aí você fala, pastor, isso é glória, porque eu quero chegar em lugares altos. Mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido, irmão, que você começa a correr. Quando você pega uma rampa, irmão, você até começa bonito, mas no meio da caminhada o negócio fica esquisito. É verdade ou não? Quantas vezes, irmãos, eu já saí para correr? Aí saí para correr. Falei, hoje vou perder 2 quilos. É a ideia de todo gordo. Ele acha que em uma corrida ele vai perder todos os quilos que ele tem que perder. É assim ou não é, gente? Alguns ex-gordos concordaram comigo. Então, aí sai correndo. Aí eu estou correndo bem, irmão. Daqui a pouco parece que o negócio está ficando difícil, sabe? Parece que eu estou ficando mais cansado. Parece que a perna está ficando mais pesada. Aí eu olho assim, irmãos, parece que não tem subida. Mas quando eu percebo bem, às vezes, querido, é uma rua que você olha quando você está andando de carro, parece que é reto. Mas às vezes é uma pequena rampinha. Acaba com você. Você já passou por isso já, irmão? Já? Quem mais? Confessa, gente. Confessa agora, em nome de Jesus. Quem já passou por isso? Já passou? Já, olha aí. É só apertar que aparece. E talvez a tua vida está assim, você está cansado. Uma vez, olhe para mim. Uma vez, eu estava vendo uma entrevista no programa do Jô Soares. E o entrevistado foi um alpinista. E ele escalava grandes montanhas. Eu não lembro se ele chegou aí no Everest. Mas eu sei que ele falou assim, Jô, é muito fácil você discernir ou distinguir um alpinista experiente de um alpinista inexperiente. É muito fácil. E aí o Jô perguntou assim, mas como é que você consegue perceber o que é experiente, o que é inexperiente? Aí ele falou assim, é pelo tamanho da mochila, pelo tamanho da bagagem. Mas por quê? Aí ele falou assim, quanto menos experiente é o alpinista, maior é a bagagem. Os irmãos estão comigo, amém ou não? Só quem está acordado, diga glória a Deus. Quanto menos experiente, maior é a bagagem. Aí ele falou assim, Jô, é até engraçado, porque a gente vai subindo, a gente começa a escalada, aí os menos experientes, com aquelas mochilas grandonas, aquelas bagagens grandonas, e eles vão na nossa frente. Daqui a pouco a gente começa a ver latinha de Coca-Cola sendo abandonada, a gente vê biscoito recheado, a gente vê não sei mais o que, vê chapinha de cabelo, vê mais não sei o que. Ou seja, um monte de coisa desnecessária que ele tinha colocado na bagagem dele. Ele começa a subir e ele vê que a subida não é fácil, ele começa a jogar no meio do caminho, ele começa a abandonar. Por quê, irmãos? Porque ele vê que a bagagem se torna um grande empecilho para ele chegar no objetivo dele. Aí você fala assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra? O que tem a ver com a palavra, irmão, é que talvez você está aqui nessa noite, você está caminhando com bagagens pesadas demais. Tem muitas coisas que você está carregando na sua bagagem emocional que você não precisava carregar. Existem muitas mágoas, muito rancor dentro de você. Existe muita falta de perdão. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus te trouxe neste lugar com um propósito. Deus quer aliviar as suas cargas. Deus quer aliviar a sua bagagem. É hoje. É hoje. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, com cargas pesadas, que eu vos aliviarei. Talvez, irmão, você está com a carga pesada demais, e é por isso que a tua vida não vai para frente. Talvez você está caminhando, querido, com uma mochila muito cheia de coisas que você não precisava carregar.
Falta de perdão, você não consegue perdoar, você não consegue, querido, olhar para a pessoa que te feriu e sem sentir aquele negócio de novo, sentir aquela mágoa de novo, como se aquela ferida tivesse acabado de acontecer. Eu quero te dizer algo, irmão. Quantos querem chegar em lugares altos em suas vidas? Então você precisa aliviar suas cargas. Você precisa, querido, começar a tirar as coisas desnecessárias da sua bagagem. Você precisa começar a fazer uma catada. Você precisa começar a fazer uma busca na sua mochila para poder ver, querido, quais são as coisas que você está carregando que estão te atrasando. E uma das coisas, irmãos, que mais pesa na nossa mochila, sabe o que é? O excesso de passado. Você já viu gente que não anda para frente porque vive preso no passado? Mas quando a minha vida era assim, era boa. Hoje eu não estou legal, mas eu já vivi um tempo bom. Olha, eu até via bem, mas aconteceu tal coisa aquele dia que acabou comigo. Irmão, o apóstolo Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem coisas que você vai precisar esquecer se você quer avançar, se você quer andar para frente. Existem coisas que você vai ter que esquecer. Agora, o que é esquecer? Você precisa saber o que é esquecer. Porque tem gente que acha que esquecer é simplesmente você ter uma amnésia. E eu vou te dizer uma coisa para você: quando você olha dentro do contexto bíblico, irmão, o esquecer não significa que o negócio vai apagar da tua cabeça. Até porque, irmãos, nós temos muitas lembranças na nossa mente que por mais que a gente tente esquecer, a gente não consegue. É verdade ou não? Quantas coisas que você já tentou esquecer e que você não consegue? E eu digo para você ainda mais: existem coisas que você até já superou. Existem feridas que causaram em você no passado que você até já superou, mas que você se lembra delas. Ou seja, você não teve amnésia. Então, o que é o esquecer no sentido bíblico? O que é o esquecer segundo o padrão de Deus, dentro da terminologia bíblica? Significa você não ser mais afetado pelo passado. Significa você não ser mais influenciado pelo passado. Ou seja, você se lembra que aquilo aconteceu, você se lembra dos fatos que ocorreram, mas isso não te afeta mais, isso não te influencia mais, isso não decide mais na tua vida. Esse é o esquecer bíblico. Tanto é que o próprio Deus, ele diz assim: olha, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ou seja, Deus vai se esquecer dos nossos pecados. O que isso significa? Não significa, irmãos, que Deus agora teve uma amnésia, que Deus agora teve uma crise e agora ele está lá, não se lembra, meio que com uma demência celestial. Não é isso. O que é o esquecer? É exatamente você não ser mais influenciado por aquilo, é não ser mais afetado. Então, quando Deus diz que não vai mais se lembrar dos nossos pecados, Ele lembra? Claro que lembra, mas esses pecados não influenciam o seu amor por nós, não influenciam o seu julgamento por nós, não influenciam suas decisões por nós. O pecado não mais influencia, por quê? Ficou no esquecimento. Então, quando Paulo está dizendo esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é você deixar o passado no passado, de modo que ele não venha te afetar mais, que ele não venha mais influenciar nas suas respostas, influenciar no seu posicionamento, influenciar na sua maneira de viver, no seu comportamento, em nada. É esquecer. Pastor, eu nunca mais vou casar, porque eu tinha um casamento feliz, ou eu ia me casar, eu estava noivo, mas ele me abandonou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você foi abandonado, você foi traído, falaram mal de você, esqueceram de você, cometeram uma injustiça com você. Talvez você ainda se lembra dessas coisas, aleluia, mas esquecer dentro do padrão bíblico é não deixar que essas coisas continuem influenciando você.
Posso te dizer algo, irmão? Sabe o que significa esquecer? Esquecer significa que você está quebrando o poder do passado sobre o teu futuro. Ou seja, o teu passado ele não vai ter mais poder no teu futuro. O teu passado ele não vai mais influenciar o teu futuro. Isso é esquecer. Posso te falar algo mais? A igreja está aberta para ouvir. Posso ouvir um amém? Sabe, irmão, olha para o irmão mais bonito que está do seu lado. Nem que seja beleza interior, mas olha, por favor, fala para ele o seguinte: olha, nós não podemos mudar o passado. Repete para ele, diga: nós não podemos mudar o passado. Mas diga para ele assim: o que nós podemos é mudar o significado do passado. Posso ouvir um glória a Deus? Os acontecimentos não mudam. O que aconteceu, aconteceu. Isso não muda. O que muda é a nossa maneira de encarar. O que muda é a nossa maneira de ver. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero dizer, querido, que existe um psicólogo neste lugar. Esse psicólogo se chama Espírito Santo de Deus. E Ele tem poder de curar todas as suas feridas. Ele tem poder de curar tudo aquilo que tem sido peso para você. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para mudar a tua ótica. Ele tem poder para mudar a maneira que você vai encarar as coisas que aconteceram no teu passado. Ele tem poder. Sabe, querido, quem falou essa frase? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo. Quem, irmão? Quem aqui conhece a vida do apóstolo Paulo? Irmão, você está preparado para ouvir? Amém ou não? Eu estou tão empolgado para falar para você. Posso falar? Posso? Obrigado. Veja bem, Paulo, ele foi um cara muito inteligente. Paulo foi um homem, querido, que ele teve a oportunidade de aprender aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos maiores sábios daquela época. Ele aprendeu com um cara que era perito na lei, inteligentíssimo. Gamaliel era reconhecidamente um mestre. Posso ouvir um amém? Só que Paulo, irmãos, mesmo com toda a sua inteligência, devido a uma fé totalmente radical e fanática, Paulo ele cometeu atrocidades em nome dessa fé. E quando surge, querido, o cristianismo, Paulo ele começa a entender que o cristianismo ele era uma afronta e uma ameaça para o judaísmo, que era a fé que ele professava. Então Paulo ele toma uma decisão, ele se coloca no lugar de perseguidor. E Paulo, irmãos, foi um cara que prendeu crentes, foi um cara que certamente matou crentes, foi um cara, querido, que certamente torturou cristãos. Vocês estão comigo, amém ou não? Foi um cara que certamente provocou o terror e o inferno na vida de muita gente. E Paulo, ele tinha muitos motivos para se envergonhar do seu passado. Talvez você está aqui nessa noite, querido, e você morre de vergonha do seu passado, por atitudes que você teve, por coisas que você fez. Você morre de vergonha do seu passado. E Paulo, ele tinha no passado dele talvez coisas que poderiam servir de peso para atrasá-lo na sua caminhada. Mas na verdade, sabe o que Paulo fez, irmãos? Ele transformou esse peso em inspiração para fazer ele correr cada vez mais rápido. Sabe o que isso significa? Dar um novo sentido. Então Paulo fala: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e olhando, fitando os olhos, olhando, avançando para as que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo. O termo prossigo, quando você estuda no grego, significa, querido, um esforço intenso, é uma busca frenética. Os gregos, eles costumavam utilizar esse termo prossigo quando eles se referiam a um caçador em busca da sua caça, da sua presa. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou esquecendo das coisas que ficam para trás, eu estou esquecendo das coisas que ficaram para trás, então eu estou tendo amnésia. Não, eu estou deixando o meu passado no passado, eu estou deixando as coisas lá para trás, lá atrás, eu estou finalizando, eu não estou deixando, eu estou cortando a influência do meu passado no meu futuro, eu estou cortando o afeto do meu passado no meu futuro, eu estou cortando tudo isso. E eu estou olhando para frente agora, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e eu vou alcançá-lo, eu vou prosseguir. E eu vou prosseguir, eu vou correr atrás desse futuro, me esforçando muito. Porque ninguém chega a lugar nenhum de braços cruzados. Ele estava falando, querido, olha, eu quero chegar no alvo, eu quero cumprir o meu propósito nessa terra. Para quê? Para que eu receba o prêmio da minha vocação. Ou seja, para que eu receba o galardão que me foi prometido em sua palavra. Sabe, querido, por que tem muita gente que está parada? Porque olha muito para trás, e por olhar muito para trás, fica sem alvo na vida. E eu digo para você, irmão, olhe para mim um instante. Quem não tem alvo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e não chega a lugar nenhum. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe para onde você quer chegar? Eu quero dizer algo para você, irmão. Deus tem coisas para fazer na tua vida. Deus tem. Deus tem. Ontem, na reunião, eu estava falando sobre que eu fui no aniversário da irmã Cintila, culto de ação de graça de aniversário, e eu falei de morte lá, irmão. Pleno aniversário para comemorar a vida, e eu falando de morte. Mas foi o que eu quis falar, fazer o que, né? Mas o que eu estava querendo dizer? Que a vida do homem é um sopro. A Bíblia diz isso. Salmo 144 fala que a vida do homem, o homem é como um sopro. E eu fiz isso aqui com os irmãos, e eu falei assim: olha, eu queria que você desse um sopro. Acho que eu vou fazer isso agora. Você aceita dar um sopro? Você está com mau hálito ou não? O irmão da frente vai sofrer se você der um sopro aí, sim ou não? Dá um sopro, faz assim, ó. Enche o peito de ar e vai. Faz. Quanto tempo durou o seu sopro? 2 segundos? 1 ou 2 segundos? A Bíblia diz que a vida do homem é como um sopro. Sabe o que significa, irmãos? É que a vida é muito curta. E uma das coisas que eu queria compartilhar com você é o seguinte: o que tem a ver com a morte? Está ficando fúnebre o negócio. Mas é bom, irmão. Falar de morte é bom. Normalmente, quando a gente olha para a morte, a gente vai pensar em morte. Quando a gente fala de morte, que a gente vai pensar em morte, como que normalmente a gente pensa? É como se você estivesse numa caminhada e a morte lá no final da sua caminhada. Mas esse é um pensamento errado, irmão. Porque a morte, ela caminha do nosso lado. Porque o final dessa caminhada pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser daqui a 1 minuto. Então a morte, ela não está lá no final. Ela está andando todos os dias do seu lado. E por que isso é importante saber?
Isso é importante saber, é porque quando nós pensamos que a morte está lá no final, a gente sempre deixa para amanhã aquilo que poderia fazer hoje. Porque a gente sempre acha que vai ter muito tempo ainda para fazer. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, irmão. Quem sabe quanto tempo você tem? É só Deus. E quando eu entendo que a morte não está lá, mas ela está aqui, isso traz para mim um senso de urgência. É necessário hoje. E eu não posso deixar para amanhã. Quantos estão comigo aqui, digam amém? Amém mesmo? Quem está do lado da esposa aí? Fala um eu te amo para ela, irmão. Porque o amanhã pode não chegar. Quem está do lado da mãe, do pai, fala um eu te amo aí para ele. Quem está do lado de um irmão em Cristo, fala eu te amo para ele. Fala, eu te amo. Quem não está com ninguém do lado, pode ser que a morte esteja aí. Não fala eu te amo para ela, não. Não diga eu te amo para ela. É porque a cadeira está vazia, pode ser que a morte sentou aí, irmão. Já tem gente até pulando para a cadeira do lado, assim, ó. Olha para mim. Por que eu estou dizendo isso, irmão? É que muitas vezes você está com a vida toda arrebentada, a tua vida está um peso danado. Você está todo destruído por dentro e você está sempre deixando para amanhã a solução desse problema. Deus te trouxe aqui hoje, irmão. É porque Ele quer mudar a tua história hoje. É hoje, não é amanhã. Não deixe para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje. Não deixe para amanhã a posição que você tem que ter hoje. Não deixe para falar amanhã aquilo que você tem que falar hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixe o seu passado no passado, porque existe um alvo a ser conquistado. Existe um caminho a ser percorrido. Existe um lugar de chegada te esperando. E nesse lugar de chegada existe um Deus grandão, de braços abertos, te esperando, com uma coroa na mão, que é o prêmio da tua vocação, para te dizer: filho meu, a caminhada foi dura, não foi fácil a tua vida lá, eu sei, mas eu tenho um prêmio para você, eu tenho uma recompensa para você. Filho meu, eu sei que te desampararam, filho meu, eu sei que te decepcionaram, eu sei que te abandonaram, mas eu estou de braços abertos aqui para te esperar, e existe um prêmio reservado para você. Era isso que Paulo perseguia todos os dias da sua vida, irmão. Então eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o grande problema? O problema, para a gente finalizar aqui hoje, o problema é que nós estamos dando peso de eterno para as coisas que são passageiras, e dando peso de passageiro para as coisas que são eternas. Não troque o que é eterno por aquilo que passa. Não troque. Está difícil essa vida, meu irmão, eu imagino que esteja. A luta é grande, meu irmão, eu imagino que é. Mas quando você olha para o alvo, você não olha para o lado. Quando você olha para o alvo, você tem algo a que perseguir. É o que Paulo está dizendo. Vamos ficar de pé?